A ressurreição de Cristo. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram a pedra do sepulcro removida, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. 2 homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram essas coisas aos apóstolos, mas eles não acreditaram nas mulheres. Eles pensaram que elas estavam loucas. Pedro levantou-se e correu ao sepulcro. Viu as faixas de linho e mais nada. Voltou admirado com o que aconteceu. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas eles não o reconheceram. Jesus perguntou: O que vocês estavam conversando? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Eles responderam: Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia, desde que tudo começou. As mulheres foram ao sepulcro e não encontraram o corpo dele. E disseram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Jesus lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que contava a respeito deles em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para onde estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Eles perguntaram um ao outro: Não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava? No caminho e nos expunha as Escrituras. Voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os discípulos reunidos que diziam:
É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: "A paz esteja com vocês." Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Jesus lhes disse: "Por que vocês estão perturbados e por que estão em dúvida? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos como eu tenho." Jesus perguntou: "Vocês têm algo para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Jesus comeu na presença deles. Foi isso que eu disse. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: "Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de todos os pecados a todas as nações. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto." Tendo-os levado até a proximidade de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-lo, ele os deixou e foi levado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus.